Vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo que nós iremos estudar chama-se Forças Viciadas. Tal capítulo tem como conteúdo a incursão de André Luiz, Hilário e o mentor Aulus, que se encontram em nossa dimensão física, a fim de que eles pudessem estudar, examinar o irmão que se encontrava no bar, encarnado, e estava sofrendo influências de um espírito vampiro. Esse espírito vampiro, por sua vez, pretendia atingir uma irmã que se encontrava encarnada e utilizava este irmão invigilante que se alcoolizava neste bar, a fim de que ele pudesse escrever as sugestões perigosas a respeito desta irmã que se envolveu numa situação de crime, é claro que na condição de suspeita. Vamos então estudar tal capítulo, são pequenos fragmentos, trechos deste capítulo, de nome Forças Viciadas. Então vamos fazer a leitura deste capítulo de nome Forças Viciadas. Em texto, narração André Luiz. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Um momento na leitura, amigos dos estudos. Temos aqui já informações importantes. No mundo invisível daquele bar, daquele estabelecimento comercial em que serviam bebidas, cigarro e demais vícios tão comuns em nosso planeta Terra, Aulus, com seu olhar espiritual, ele vai fixar as suas observações num rapaz que se encontra encarnado, conforme dito, e ele vai permitir a obsessão, a influência de um vampiro, de um espírito que quer atingir a irmã que encontra-se encarnada. Tanto esta como o espírito vampiro, eles são almas vinculadas em vidas passadas por erros, paixões, segundo Aulus. Então vamos à leitura para que nós tenhamos os estudos. Nisso Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Momento na leitura, amigos dos estudos. Eis aqui a obsessão. O vampiro frente à sua vítima, que voluntariamente a vítima permitia esta influência. Voltemos ao texto, narração André Luiz. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro em que o enlaçava.
interrompendo a leitura, temos aqui informações, segundo Aulus, o cérebro do moço, ou seja, este indivíduo encarnado, encontrava-se no seu perispírito, no seu corpo espiritual, acoplado no corpo físico, escuras substâncias pastosa que escorria das mãos do triste companheiro, ou seja, havia uma troca vibratória, ou seja, o irmão encarnado recebia as vibrações que, segundo Aulus, ele classificou como escura e pastosa. Então, amigo dos estudos, temos aqui as vibrações venenosas que estavam atingindo o irmão encarnado, já que havia uma afinidade entre o obsessor e o obsidiado, o vampiro e o vampirizado. E estas substâncias pastosa e escura atingiam justamente este irmão encarnado. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Neste instante anunciou Aulus, antecioso: nosso irmão desconhecido é hábil médio psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Momento na leitura. Temos aqui uma espécie de mediunidade em que o irmão encarnado ele permite estas influenciações do vampiro. E André Luiz menciona que as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade, ou seja, o pensamento do irmão encarnado representavam diante do obsessor uma indução, uma espécie de hipnose, e ele, ao aceitar tais manipulações do vampiro, as células do pensamento, segundo Aulus, estavam controladas pelo infeliz. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Imanta-se-lhe a imaginação, ele assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou que lhe fortaleça a mente e o ajude neste mistério. Momento da leitura. Temos aqui também um material de importância: indução magnética, ou seja, o obsessor, lembrando sempre que o obsidiado aceitou esta condição. Esta indução magnética faz com que este irmão seja controlado pelo vampiro. Voltemos à leitura. O instrutor elucidou com benevolência: entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa, envolvendo uma família em duras aflições. Houve homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. Momento na leitura. Aulus está explicando que este rapaz encarnado pretende criar aquelas matérias sensacionalistas, muito comum nos jornais, na mídia em que vivemos. E o espírito vampiro pretende atingir esta jovem através deste rapaz. Voltemos à leitura. O jornalista, de posse do comentário
calunioso será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á em um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira, de vez que não se acompliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com que se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Interrompendo a leitura, amigo dos estudos. A intenção do obsessor do vampiro é conduzir esta jovem a situações de vigilâncias. Eis aí a intenção deste infeliz irmão obsessor, que utilizou como instrumento este jovem encarnado, vinculados às atividades jornalísticas, e o obsessor com ele, que é um instrumento, irá atingir esta irmã encarnada que está ligada ao obsessor em vidas passadas. É isso, meus amigos, ficaremos por aqui. Hoje nós estudamos as influências do vampirismo, que possamos vigiar e orar e estarmos sempre com o querido Messias, o Mestre Jesus, através do seu Evangelho. Fiquem na paz.